Olha, gente, vocês sabem que eu não costumo cravar, porque a política é sempre imprevisível, mas olha, eu diria que é 99% de chance do Alexandre de Moraes passar uma vergonha imensa em relação à lei da dosimetria que ele suspendeu numa decisão monocrática e a pedido do PSOL sempre que quer, né? O PSOL é a grande contribuição que a gente tem para o nosso sistema tricameral no Brasil, né? No Brasil, uma lei precisa ser aprovada, né, na Câmara, no Senado, né, como no sistema bicameral que a gente copia ali da Inglaterra, mas a gente inventou um novo tricameral que precisa ser aprovado também no Supremo Tribunal Federal depois que ele é provocado pelo PT e pelo PSOL. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal têm demonstrado que querem derrotar Alexandre de Moraes e não comprar mais essa briga, mais esse desgaste com o Congresso Nacional. Quando acabaram de levar um susto com a indicação de Jorge Messias, estão fragilizados por causa do escândalo do Banco Master. Gente, Alexandre de Moraes ser derrotado, primeiro, é uma notícia muito boa, muito feliz para todos nós que combatemos os seus superpoderes e queremos Alexandre de Moraes cada vez mais próximo da cadeia. Aliás, se a missão chegar ao poder, não tenho a menor dúvida de que nossa presidência da República, nossa bancada no Senado e na Câmara dos Deputados vai atuar com muita força para fazer a CPI lava-toga e terminar com a prisão de Alexandre de Moraes e de Dias Toffoli. Mas essa é uma outra esperança. Vamos falar do que nós temos de concreto hoje, de uma derrota humilhante, diga-se, de Alexandre de Moraes pelos seus próprios pares, imposta pelos seus próprios pares. Lembrando que durante longos anos, outros ministros, os próprios ministros do Supremo, tiveram medo de Alexandre de Moraes e de contrariar as suas decisões e agora demonstram que querem derrubar essa decisão monocrática. Bom, antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e vamos aí logo para a notícia. Aqui, Folha de São Paulo, Supremo deve seguir tendência de redução de penas, mesmo após Moraes suspender lei em casos do 8 de janeiro. Parte do tribunal manifesta incômodo com o caminho escolhido por relator para encaminhar o assunto. O magistrado diz a interlocutores do Legislativo que decisão foi necessária para buscar segurança jurídica. Ministros do STF dizem apostar em uma confirmação ampla da lei da dosimetria, mesmo após decisões do ministro Alexandre de Moraes pela suspensão da aplicação do texto em casos concretos até uma definição sobre o tema pelo plenário da Corte. Gente, o primeiro ponto é o seguinte: a lei penal, né, ou a lei processual penal processual, mas com características de material, né, e eu logo explico, ela retroage sempre para beneficiar o réu, né? Então vamos supor, olha, hoje traficar maconha é proibido, né? Vamos supor que o Congresso Nacional descriminalize a maconha e traficar já não é mais crime. Todos os traficantes presos, ainda que eles tenham cometido um crime quando ele era crime, aquela conduta quando ela era tipificada, quando ela era crime, eles são soltos. Porque a sociedade entendeu que aquilo não é mais uma conduta grave a ponto de levar alguém à cadeia, portanto, todos os presos, não só isso não é crime para frente, como para trás, todo mundo que cometeu esses crimes está perdoado, é solto da cadeia, né? Por que eu estou dizendo isso? O Congresso Nacional aprovou uma progressão de regime mais branda em relação... Ficou praticamente fechado para os crimes do 8 de janeiro, afetando pouquíssimas coisas, não afetou, diferente do discurso do PT, do PSOL, não afetou traficante, não afetou homicida, não afetou estuprador, não afetou assaltante, e eu vou entrar na explicação do porquê que não afeta em breve, mas não afeta, né? Esse é o ponto importante para você saber. Uma progressão mais leve porque a maior parte dos presos do 8 de janeiro já cumpriram pena suficiente para sair da cadeia para cumprir num regime semiaberto, aberto, eventualmente domiciliar. E, portanto, fazendo essa progressão mais branda, você precisar cumprir menos tempo de pena para você sair, já libertaria praticamente todos os presos do 8 de janeiro. Muito bem, a lei foi aprovada, ela entrou em vigor, ela foi vetada pelo Lula, nós derrubamos em veto, então ela foi promulgada, então tá valendo. O Alexandre de Moraes suspendeu, né? Digamos assim que ele suspendeu os efeitos dessa lei, na realidade ele suspendeu qualquer decisão que leve em consideração os efeitos dessa lei aprovada. O que a defesa de parte ali do pessoal do 8 de janeiro tá alegando e que tá corretíssimo, se eu fosse advogado deles eu alegaria a mesma coisa. Foi aprovada a lei, ela entrou em vigor. Vamos supor
que um segundo depois que a lei foi promulgada, o Alexandre de Moraes suspendeu. Não interessa. Durante um segundo, esta lei esteve em vigor. E se durante um segundo ela esteve em vigor, todos aqueles que cometeram aqueles crimes, né, que estão na progressão prevista na lei, são beneficiados. Porque, vamos supor um cenário hipotético. A lei da dosimetria entrou em vigor durante um segundo. Porra, tudo isso? No segundo seguinte, o Congresso aprova e o presidente sanciona uma lei revogando a lei da dosimetria. Aquele segundo em que a lei esteve em vigor, ela é o suficiente para dar o benefício para todos aqueles presos por aquele crime. Da mesma maneira, se a gente descriminaliza a maconha, por um segundo todo mundo é solto. Se no outro segundo a gente criminaliza de novo, continua todo mundo solto. Um benefício, né, processual com característica de material, como é o caso de saída temporária. Por que a gente acabou com a saidinha, mas continua tendo saidinha? Porque quem cometeu o crime na época em que havia o direito à saidinha, é como se isso fosse um direito adquirido, né? Então, quando ele cometeu o crime, tinha o benefício da saidinha, então ele mantém o benefício da saidinha. Agora, desde que a gente aprovou o fim da saidinha, todos aqueles que são presos não têm mais esse direito, né? Porque quando você endurece, né, a pena ou o processo para se cumprir a pena, aquilo só se aplica para frente. Quando você beneficia o criminoso, aquilo se aplica para trás e para frente, né? Então, por um segundo, né, valeu aquele benefício. Todos estão beneficiados. Não interessa se suspendeu, não interessa nem se revogou, se decretou a inconstitucionalidade, não interessa. Esteve em vigor, beneficiou, né? Então, é uma decisão teratológica aí do ministro Alexandre de Moraes. Então, os outros ministros, eles estão dizendo o seguinte, olha, de fato, juridicamente está correta, né, a alegação da defesa do 8 de janeiro de que entrou em vigor beneficia quem está preso e ponto, acabou. Por outro lado, os ministros do Supremo não querem enfrentar o Congresso Nacional nesse momento que eles vivem de fragilidade. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Então, desde sábado, o ministro tem dado decisões nos casos dos condenados pelos ataques do 8 de janeiro, suspendendo a aplicação da redução de penas em cada um deles. Até o momento, já foram mais de 10 ações com essa resposta. No entanto, ele ainda não deu decisões nas ações que questionam a lei da dosimetria em si. Dessa forma, a lei não foi suspensa de forma geral. As suspensões determinadas por Moraes devem, assim, valer até o tema ser debatido e julgado pelo colegiado, e a perspectiva de que a lei seja declarada válida foi afirmada à Folha por 3 ministros e 3 assessores neste domingo. Então, pelo menos 3 ministros já confirmam o voto contra Alexandre de Moraes, e não só confirmam, como dizem que a maioria dos outros deve seguir. E olha o que diz a matéria. Não é que ele será derrotado, não é só que o Moraes vai ser derrotado, ele vai ser derrotado com ampla margem, ele vai sofrer uma humilhação pública, né? Vou explicar para vocês esse processo em relação à votação da lei da dosimetria, né? A lei da dosimetria, ela copiava e colava as regras para progressão de regime da legislação passada, né? E mudava a progressão para aqueles crimes cometidos no 8 de janeiro. Acontece que ela foi vetada, então ela não entrou em vigor, e não entrou em vigor até que a gente deliberasse sobre o veto, derrubasse o veto do Lula. Então, repetindo, porque é complexo, linha cronológica. Copiou e colou a progressão de regime que existia na lei, mudou, deixou mais brando para o 8 de janeiro. Beleza. Aprovou, foi vetado pelo presidente, não entrou em vigor, não é lei até que a gente derrube o veto. Beleza. Nesse meio tempo, aprovou aqui nesse período de tempo, lei da dosimetria, foi vetado aqui. Nesse meio tempo, a gente aprovou a lei antifacção, que endureceu a progressão para todos os crimes em relação à progressão que havia anteriormente, inclusive antes da lei da dosimetria e quando a lei da dosimetria foi aprovada. Se a gente derrubasse o veto da dosimetria, a gente voltaria com a progressão de regime de antes da aprovação da lei antifacção, porque a lei antifacção foi sancionada, então ela entrou em vigor. Mesmo que a lei antifacção tenha sido aprovada depois da dosimetria, ela entrou em vigor antes da dosimetria porque ela foi sancionada, não foi vetada, né? Então, progressão mais leve da lei anterior, progressão mais dura da lei antifacção entra em vigor. Se a gente derruba o veto da dosimetria, a lei posterior, que é a lei da dosimetria, que entraria em vigor depois da lei antifacção, revogaria a lei antifacção e iria prever abrandar,
né, a progressão de regime que nós endurecemos da lei antifacção. Nesse caso, o que eu faria? Eu votaria a favor do veto do Lula. Por quê? Eu não acho que a vida das pessoas do 8 de janeiro vale mais do que a vida de 200 milhões de brasileiros que teriam crimes sendo cometidos com penas mais brandas, com um cumprimento de pena mais branda para estuprador, para homicida, para assaltante, que foi justamente o discurso do PT, né? O PT quis colocar o dedo na nossa cara e falar, olha, vocês não são contra bandidos? Vocês não são a favor de endurecimento de pena? Se vocês derrubarem o veto da dosimetria, a dosimetria vai revogar a progressão de regime da lei antifacção e vai facilitar a vida de todos os bandidos. Aí o Davi Alcolumbre fez uma interpretação ali, fez um cambalacho, né, interpretativo ali para não abrandar a progressão de regime, né, em relação à lei antifacção. Ele fez o que o Supremo vive fazendo, né, que é um malabarismo interpretativo. Ele disse o seguinte, olha, de fato, se a gente derrubar o veto do Lula, a gente vai abrandar a progressão. Mas eu vou excluir do veto do Lula a progressão em relação aos outros crimes que não têm relação com o 8 de janeiro. Por quê? Porque a intenção do parlamento, a intenção do legislador foi endurecer a pena para todos os outros crimes na lei antifacção. E essa foi a intenção do legislador, que foi expressa depois da aprovação da lei da dosimetria. Então a vontade do parlamento foi endurecer a progressão. A vontade do parlamento na lei da dosimetria não era abrandar a progressão para todos os crimes, era abrandar só para o 8 de janeiro. Então, considerando a intenção manifestada pelo parlamento na lei antifacção e considerando o espírito da lei da dosimetria, eu vou ignorar o texto da dosimetria em relação a abrandamento a outros crimes e considerar só a parte do 8 de janeiro. Aí eu votei para derrubar o veto, porque eu falei, não, se é só pro 8 de janeiro, beleza. Agora, abrandar a pena para todos os outros criminosos, eu não toparia o acordo dos bolsonaristas de abrandar para todos os criminosos em troca do pessoal do 8 de janeiro. Eu não trocaria ter décadas de uma lei frouxa em troca da liberdade de quem invadiu, quebrou o Congresso Nacional, os 3 poderes, né? Eu não faria esse acordo. Eu acho que 200 milhões de brasileiros que são vítimas do crime, elas merecem mais e valem mais, né? A lei por décadas contra o crime organizado vale mais do que pontualmente, num pequeno momento da história, a liberdade de algumas poucas pessoas que cometeram crimes. Não crime de golpe de Estado, mas de vandalismo, de bater em policial, no cavalo do policial, de quebra-quebra, cometeram crimes. Enfim, eu expliquei o processo legislativo, como aconteceu, coisa que assim, que você não vai escutar ninguém explicando, primeiro porque a maioria não fala de bastidor. Eu falo de bastidor para vocês claramente, porque não há diferença entre o Kim de bastidor e o Kim de posicionamento, né, público. Óbvio que o Kim de vida pessoal ele é muito mais tímido, muito mais introspectivo que esse que vocês veem gravando o vídeo, mas eu digo, em relação ao posicionamento político, eu, fora da câmera, sou exatamente o mesmo na frente da câmera. Então eu não tenho nenhum problema de falar bastidor, inclusive o bastidor meu. Agora, esse é um ponto, não falo de bastidor. O outro ponto é, quantos teriam a capacidade de explicar o que eu expliquei para vocês? Quantos entenderam o que o Davi fez, né? Praticamente ninguém. Entenderam o resultado, mas não entenderam o processo. Espero ter conseguido explicar o processo para vocês, mas o mais importante de tudo, na gente ter essa perspectiva positiva de Alexandre de Moraes sofrer uma humilhação pública.